Bem-vindo ao Testify Academy para uma aula introdutória aos glicanos como marcadores do envelhecimento. Antes de mais nada, é importante entender que envelhecer é um processo natural e inevitável, mas a ciência nos mostra que podemos influenciar profundamente a qualidade desse processo e, em alguns aspectos, até mesmo reverter sinais do envelhecimento. Eu sou Gustavo Janaldes, farmacêutico e bioquímico, mestre em biotecnologia e CEO da Testify. E nessa aula você entenderá melhor sobre biomarcadores, envelhecimento e personalização com cuidado com a saúde a partir da alta complexidade. Estamos em uma era em que um conhecimento em biologia molecular, genética, medicina de precisão e nutrição funcional nos oferece ferramentas poderosas para viver mais e melhor. Nessa aula, vamos explorar como o envelhecimento ocorre em nível celular e quais são os principais biomarcadores que podem indicar a nossa idade biológica, aquela que reflete o estado real do nosso corpo mais do que o número de velas do bolo. Também vamos discutir estratégias baseadas em ciência para desacelerar esse relógio biológico e até mesmo reverter alguns dos danos já acumulados. Envelhecer é um privilégio e envelhecer bem é uma escolha. O envelhecimento é um processo biológico complexo caracterizado por um declínio progressivo na integridade fisiológica, levando a uma função prejudicada e a um aumento da vulnerabilidade a doenças. O artigo Biomarcadores do Envelhecimento traz entre os principais marcadores a instabilidade genômica, o encurtamento dos telômeros, alterações epigenéticas, perda de proteases, disfunção mitocondrial, senescência celular, exaustão de células-tronco, comunicação intercelular alterada, inflamação crônica e disbiose, que serão explicados um a um a seguir. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, instabilidade genômica. Há um acúmulo de danos no DNA ao longo do tempo que pode resultar de fatores endógenos, como erros na replicação do DNA, ou exógenos, como radiação e agentes químicos. A instabilidade genômica leva a mutações que podem comprometer a função celular e aumentar o risco de doenças relacionadas à idade, como câncer. Segundo, encurtamento dos telômeros. Os telômeros são estruturas repetitivas de DNA localizadas nas extremidades dos cromossomos, que protegem o material genético durante a divisão celular. Com o tempo, os telômeros encurtam devido à replicação celular contínua, eventualmente levando à senescência celular ou apoptose, uma forma de morte celular programada, quando atingem um comprimento crítico. Este processo está associado ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento de doenças relacionadas à idade. Terceiro, disfunção mitocondrial. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia dentro das células na forma de ATP. Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição na eficiência mitocondrial e um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, que podem causar danos oxidativos a proteínas, lipídios e DNA. A disfunção mitocondrial é um dos principais contribuintes para o fenótipo do envelhecimento e está associada a várias doenças crônicas. Quarto, alterações epigenéticas. Envolvem modificações no DNA e nas histonas que regulam a expressão gênica sem alterar a sequência de nucleotídeos. Isto é, não são alterações no código genético, mas sim como eles podem se expressar. Com o envelhecimento, ocorrem mudanças como a hipometilação global do DNA e a hipermetilação de promotores de genes supressores de tumor, contribuindo para a instabilidade genômica e a disfunção celular. Na prática, a hipometilação está relacionada com a diminuição da expressão de um gene, enquanto a hipermetilação tem o efeito oposto, de aumento de expressão. Quinto, perda de protease. Refere-se à capacidade reduzida de manter a homeostase proteica, incluindo síntese, dobramento e degradação das proteínas. A disfunção dos sistemas de proteínas, como chaperonas e proteossomas, bem como a acumulação de proteínas mal dobradas e agregados proteicos, são características do envelhecimento e estão associadas a doenças neurodegenerativas. Sexto, senescência celular. É o estado de parada permanente do ciclo celular em resposta a danos irreparáveis no DNA.
Células senescentes secretam um conjunto de fatores pró-inflamatórios, proteases e fatores de crescimento, conhecido como fenótipo secretor associado à senescência, o SASP, que pode promover inflamação crônica e disfunção tecidual. Sétimo, exaustão de células-tronco. Com o envelhecimento, há uma diminuição na capacidade das células-tronco de se autorrenovarem e se diferenciarem, o que compromete a regeneração tecidual e a manutenção da homeostase. Isso contribui para a degeneração de tecidos e a diminuição da capacidade de reparo. Oitavo, comunicação intercelular alterada. Envolve mudanças na sinalização entre células que podem resultar em inflamação crônica e disfunção tecidual. A comunicação intercelular alterada pode ser mediada por citocinas, por hormônios, por outros fatores solúveis e está associada a várias doenças relacionadas à idade. Nono, inflamação crônica, conhecida como inflammaging, é caracterizada por um estado de inflamação sistêmica de baixo grau que se desenvolve com a idade. A inflamação crônica está associada a várias doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e doenças neurodegenerativas. Décimo, disbiose. Refere-se ao desequilíbrio na composição da microbiota, que pode afetar a homeostase do hospedeiro e contribuir para a inflamação crônica e a disfunção imunológica. A disbiose está associada a várias condições relacionadas ao envelhecimento, incluindo doenças metabólicas e inflamatórias. Como o alvo do nosso estudo é a glicosilação, precisamos entender que esse é um processo bioquímico bastante complexo que consiste na adição de açúcares a proteínas e lipídios, formando os glicoconjugados. Esse processo é fundamental para a vida celular, pois influencia a estrutura e função dessas células. Também é importante entender que a glicosilação é diferente de glicação, sendo que, enquanto um é essencial à vida celular, o outro, a glicação, trata de um processo químico danoso que tem como exemplo clássico a formação da hemoglobina glicada, a HbA1c, amplamente utilizada como marcador clínico dos níveis de glicose no sangue nos últimos 2 a 3 meses. Ou seja, é o grande dedo duro do diabético. Consideramos também que a nossa genética responde por 40% do nosso perfil de envelhecimento, enquanto o estilo de vida e o envelhecimento natural correspondem a 60%. Isso significa que o processo de envelhecimento pode e deve ser modulado e controlado. Um estudo feito para quantificação de mais de 6.000 moléculas utilizando técnicas de proteômica, metabolômica, glicômica, genômica e epigenômica mostrou que entre as 20 moléculas que mais se correlacionavam com a idade, 9 eram glicanos de imunoglobulina, que são açúcares ligados a anticorpos da classe G. Clinicamente, estamos acostumados a observar a epigenética, que é a expressão gênica baseada em informação. A observação dos glicanos significa observar efetores moleculares da inflamação, isto é, moléculas que exercem um efeito direto em processos relacionados à inflamação, como a ativação do sistema imune ou o reconhecimento de patógenos. Assim, podemos pensar que entre a genética e a epigenética, a análise dos glicanos pode ter um papel vital no entendimento da comunicação celular e auxiliar o entendimento da exposição às doenças, condições fisiológicas, predisposições genéticas e efeitos epigenéticos da expressão gênica. Ou seja, os glicanos preenchem a lacuna entre genética e epigenética. Intervalo esse que pode ser superior a 10 anos, pois a transição da saúde para a doença, principalmente a doença crônica, não é um processo imediato, mas bastante lento e muitas vezes sem sinais. Isso porque o corpo vai perdendo certas respostas moleculares, depois há uma adaptação e compensação, até o ponto em que começamos a apresentar sintomas. A busca por intervenção, quando vem além do ponto de reversão, leva à cronicidade. É importante identificar essa trajetória antecipadamente, usando biomarcadores que se alteram antes da doença e que nos permitem postergá-la ou preveni-la completamente, e nesse caso os glicanos são ótimos. Indivíduos com doenças crônicas possuem envelhecimento acelerado dos glicanos, como falamos, geralmente com mais de uma década antes do diagnóstico. As relações estudadas dos glicanos com doenças crônicas envolvem o câncer, doenças autoimunes, condições cardiovasculares, doenças neurológicas e a cronicidade de doenças infecciosas, como, por exemplo, a síndrome pós-Covid, hepatites, HIV, tuberculose, arboviroses, como dengue, zika, chikungunya. E o manejo clínico dessas condições inflamatórias crônicas
pode reverter o envelhecimento e prevenir a evolução para condições sintomáticas, oferecendo não só longevidade, mas longevidade saudável. E o que prova a aplicabilidade dos glicanos como biomarcador do envelhecimento? Há um consórcio de biomarcadores do envelhecimento, composto por pesquisadores e profissionais clínicos que desenvolvem, validam e implementam biomarcadores de envelhecimento e de longevidade. Entre todos os biomarcadores estudados e validados por esse grupo, vários deles têm aplicações específicas, como, por exemplo, associações com mortalidade, demências, doenças inflamatórias crônicas, entre outras. Enquanto a análise dos glicanos tem sido descrita como uma que associa múltiplas condições e, portanto, pode ser considerado um dos testes mais abrangentes para esse rastreio e triagem, bem como um marcador clínico para orientações de rastreio de doenças específicas e de intervenção sobre estilo de vida. Importante também observar que homens e mulheres envelhecem de formas diferentes. Enquanto o envelhecimento do homem é linear, constante, o envelhecimento feminino é mais lento nas mulheres mais jovens, mas acelera significativamente na menopausa. Assim, o teste de glicanos também é um excelente marcador de perimenopausa e é um indicador essencial da necessidade de intervenção terapêutica nesse período, de forma a garantir que o processo menopausal ocorra na fase certa e que tenha seus sintomas mitigados. Nesse caso, não apenas a reversão ou prevenção, mas de fato a oportunidade de modular o processo e proporcionar um período de sintomas físicos e emocionais controlados e diminuídos. Além do manejo da menopausa, a melhora dos glicanos pode ser alcançada por terapias biológicas anti-inflamatórias, redução do peso, seja por estratégia nutricional e medicamentosa ou por cirurgia bariátrica, atividade física com controle de overtraining, que é extremamente inflamatória, modulação intestinal, modulação hormonal, entre várias outras estratégias. Voltando ao tema redução de peso, há casos clínicos publicados em que a cirurgia bariátrica reduziu a idade glicana em até 37 anos, num intervalo curto de tempo. Isso se traduz em saúde, bem-estar e longevidade. Um exemplo extraído de um artigo científico traz uma mulher de 35 anos, mãe, queixando-se de fadiga crônica. O teste de glicanos indicou uma idade biológica de 55 anos, 20 anos a mais que a idade cronológica. Após a anamnese completa, a estratégia utilizada foi a interrupção do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que ela fazia à noite, a introdução de atividades mais leves como caminhadas e yoga, a redução do trabalho noturno e a regulação do sono para entre 6 e 8 horas diárias, redução do consumo do álcool, redução do consumo da carne vermelha e suplementação com vitamina D. Em 3 meses pós-intervenção, um novo teste apontou a idade glicana de 42 anos, ou seja, uma redução de 13 anos na idade biológica em apenas 3 meses. O segundo exemplo traz um homem de 73 anos, que faz reposição hormonal com testosterona e tem seus resultados de dosagens hormonais um aumento do estradiol. Em seu primeiro teste, a idade biológica apontada foi de 75 anos, 2 anos a mais que a sua idade cronológica. A intervenção incluiu a estabilização da testosterona, bem como a diminuição da dosagem da reposição, levando sua idade biológica a 48 anos num período de 6 meses. Portanto, foram 27 anos de redução na idade biológica, que está 25 anos abaixo de sua idade cronológica. Bom, como ter acesso ao teste? A Testify tem uma parceria exclusiva com a GlycanAid para todo o Brasil. O profissional de saúde deve solicitar o material de coleta, que é realizada com uma punção de ponta de dedo e coleta de gotas de sangue em papel. Esse sangue, após seco, é encaminhado à Testify para o processamento, que leva aproximadamente 25 dias. O resultado traz uma análise de 29 estruturas diferentes de glicanos, agrupados em 5 diferentes índices. Os índices primários, glicanos jovens, glicanos maduros ou escudo, têm função pró ou anti-inflamatória. Esses são os índices que permitem o cálculo da idade biológica de um indivíduo. Já os 2 índices de apoio, mediano e estilo de vida,
não influenciam a idade biológica, mas ajudam a identificar associações com tipos específicos de doenças, traços genéticos e alguns hábitos de estilo de vida. Nesse exemplo de laudo, o primeiro apontamento é o cálculo da idade biológica, aqui 15 anos mais jovem que a idade cronológica. Aprofundando a interpretação desse resultado, esse indivíduo teve uma alteração importante no seu estilo de vida nos últimos 12 meses, incluindo uma redução significativa de 12 quilos de peso, alterações de dieta, redução no consumo de álcool, melhor periodização de treinos, inclusão de treino cardiorrespiratório e terapia de reposição hormonal. Quando analisamos individualmente os 5 índices, vemos um percentil muito elevado no glicano escudo, que representa glicanos com ácido siálico e ajudam a reduzir a inflamação. As sugestões para a melhoria desse índice passam por dieta, garantindo que todas as necessidades de macro e micronutrientes estejam atendidas, pesquisa das deficiências de vitaminas e minerais e avaliação clínica para suplementação, incluindo vitamina D, magnésio e ômega 3. Alguns efeitos positivos nesse indicador também podem ser alcançados com suplementação de NAD. O segundo índice agrupa glicanos que contêm 2 galactoses. Esses ajudam a reduzir a inflamação e são mais abundantes em pessoas jovens. Então, quanto maior o percentil, melhor. Para melhorar esse índice, as indicações passam por gestão de peso, pois esse indicador é afetado negativamente pelo excesso de gordura corporal, a perda de peso, seja por dieta, exercício ou por cirurgia bariátrica, tem um impacto muito positivo nesse índice. Análise do perfil hormonal, pois esse índice tem associação com o equilíbrio hormonal, principalmente dos hormônios sexuais, e mapeamento de condições autoimunes. Interessante nessa casuística, pois o paciente em questão faz o manejo da tireoidite de Hashimoto, que é uma condição autoimune. Portanto, a análise dos glicanos foi muito assertiva quando comparada à anamnese e histórico clínico desse paciente. O terceiro índice é o de glicanos maduros, que agrupa glicanos que já perderam as 2 galactoses. Glicanos sem galactoses promovem inflamação e são mais abundantes em pessoas mais velhas. Portanto, quanto menor o percentil, melhor. Entre as oportunidades de intervenção para melhorar esse indicador estão a avaliação do perfil hormonal, principalmente testosterona, atividade física, pois o sedentarismo é um combustível para a inflamação crônica. Por outro lado, o overtraining, que é um excesso de atividade física sem a devida recuperação, também promove inflamação e tem impacto negativo nesse resultado. E também observar a gestão do peso, pois esse é outro indicador que tem impacto significativo na modulação dos resultados. Já os 2 últimos grupos de indicadores, que não têm relação direta com o cálculo da idade biológica, trazem os glicanos médios, que contêm 1 galactose. Esses glicanos têm um forte componente genético e nem quantidades excessivas nem insuficientes são ótimas. Para melhorar esses glicanos, a estratégia deve passar por verificar a saúde cardíaca. Pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares devem considerar exames periódicos e controle de pressão arterial e perfil lipídico. Trabalhar a saúde metabólica, reduzindo ou evitando alimentos que causem problemas no sistema digestivo, o que para algumas pessoas pode incluir sensibilidade ao glúten, laticínios e alguns vegetais. No caso do nosso paciente, temos mais um ponto importante de manejo, pois a análise das condições autoimunes retornou anticorpos anticélulas parietais positivo, indicando gastrite autoimune, cujo manejo clínico já tem sido realizado. E suplementação, pois esse índice mostra melhoras quando se introduz dieta de baixa caloria e, portanto, a suplementação deve ser considerada para garantir o balanço nutricional. E por último, os glicanos do estilo de vida agrupam glicanos que têm uma O-glicosilação com N-acetilglucosamina, promotores de inflamação. As indicações para a melhoria desse índice são parar de fumar, manejo do sono, uma vez que um padrão de sono ruim pode ter consequências permanentes e elevar os níveis de inflamação crônica, e manejo do estresse, que aumenta a idade biológica em vários anos. Outro exemplo, 2 casuísticas adicionais mostram a diferença nos 5 grupos de indicadores após a intervenção. No exemplo da gestão da obesidade em paciente com acúmulo de gordura abdominal, estresse metabólico e inflamação, a perda de peso melhorou significativamente os indicadores. Em outro paciente com índices ainda piores, a intervenção sobre a restrição calórica e overtraining
quando substituída por treinamento de alta intensidade combinado com boa recuperação e nutrição adequada, resultou em alterações importantes nos índices como consequência da redução da inflamação crônica. Assim, em resumo, uma idade biológica menor tem relação direta com menor inflamação crônica e depende de um estilo de vida otimizado, com dieta personalizada, melhor qualidade de sono, rotina de exercícios adequada e melhor gerenciamento do estresse. Também tem impacto pelo efeito de terapias, como reposição hormonal, e da vantagem genética para aqueles que têm os genes dos centenários e bons genes de glicanos. Outros fatores que influenciam a idade biológica são o estado gestacional, cirurgia bariátrica, seguida de grande perda de peso, e a administração de imunoglobulina intravenosa. Por outro lado, uma idade biológica maior tem relação com maior inflamação crônica, uma vez que o estilo de vida não otimizado, com dieta inadequada, privação de sono, exercício em excesso ou insuficiente e estresse impactam todos os indicadores de cálculo da idade. O envelhecimento biológico aqui também tem dependência do histórico familiar de doenças crônicas e de um estado de saúde debilitado, com condições crônicas já existentes e desequilíbrio hormonal, por exemplo, após a gravidez, após a menopausa ou na deficiência da testosterona. Por mais que a manutenção de uma idade biológica menor ou maior sejam bastante lógicas e às vezes óbvias, a análise dos glicanos traz vantagens importantes, pois aponta os principais indicadores que precisam ser corrigidos. Garante uma melhor adesão do indivíduo, uma vez que esse resultado provoca o desejo de alcançar melhores resultados numa retestagem, que será realizada após a intervenção. E também aponta para investigações futuras, como deficiências nutricionais, níveis hormonais, risco cardiovascular, sintomas incomuns. A Testify tem exclusividade no Brasil da tecnologia GlycanAge. Tão importante quanto a análise é o acompanhamento por um profissional de saúde capacitado a proporcionar as intervenções que trarão o melhor e mais rápido impacto na saúde e longevidade de cada paciente. Até porque viver muito é bom, mas viver muito e com saúde é muito melhor. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!